Chegou mais uma semana daquelas. É semana de rodada de Champions, meus amigos. E vamos combinar, né? A gente se amarra demais nisso. Jogo grande, estádio lotado, aquele hino que até arrepia e um clima absurdo de decisão que só a Champions tem. Mas talvez você ainda estranhe um pouco ver jogo de Champions em janeiro, né? Antes não tinha, era só em fevereiro. Então se você ainda fica meio confuso com a tabela, com a classificação, ou até pensou, ué, cadê a fase de grupos? Calma, fica aqui comigo que eu vou te explicar em detalhes como funciona o novo formato da competição, sem enrolação, do jeito mais simples possível, para você entender tudo antes da bola rolar. E aí, meu jogador, bora para mais um vídeo do Jogada Entre Linhas. Para quem tá chegando agora no canal, aqui a gente explica o esporte além do placar, sem clubismo e sem aquele hype vazio. Aqui é contexto, análise e um papo reto que ajuda a entender o jogo em cada lance. E hoje o assunto é UEFA Champions League. Vamos trocar uma ideia sobre esse novo formato que mudou tudo a partir da temporada passada e ainda tá pegando muita gente de surpresa. Fica aí que o assunto é bom. Desde a temporada passada, a Champions League não tem mais fase de grupos como a gente conhecia. Antes eram aqueles grupos com 4 times, ida e volta, 6 jogos e classificação dos 2 primeiros. Acabou. Agora, a competição começa com uma fase chamada de fase de liga, onde cada clube disputa 8 jogos contra adversários diferentes, tudo dentro de uma tabela única. É outra lógica, muda calendário, muda estratégia e muda completamente a forma de classificar. Antes da bola rolar, tudo começa com os potes. Os 36 times classificados são divididos em 4 potes, com 9 equipes em cada um, organizados de acordo com o ranking da UEFA. Os clubes mais fortes ficam no pote 1, depois pote 2, pote 3 e pote 4. E isso é importante porque cada time vai enfrentar adversários de todos os potes. Ninguém pega só jogo fácil e ninguém pega só pedreira. Equilíbrio total, animal, né? No sorteio da fase de liga, cada time recebe 8 confrontos, definidos por sorteio, sendo 2 contra times de cada pote. São 4 jogos em casa e 4 fora. Tudo já determinado desde o início da competição. Não existe mais aquela coisa de enfrentar o mesmo adversário 2 vezes. Cada rodada traz um duelo diferente, o que já aumenta muito a quantidade de jogos grandes logo de cara. Depois disso, todos os 36 times entram numa tabela única, geralzão mesmo, todo mundo junto, do primeiro ao 36º, seguindo os critérios normais: pontos, número de vitórias, saldo de gols, gols marcados e por aí vai. A grande diferença é que agora você não compara só com 3 adversários do seu grupo. Você compara com o continente inteiro. E é exatamente nessa etapa que a gente está agora, com as rodadas 7 e 8 acontecendo no mês de janeiro. Terminada a fase de liga, os 8 primeiros colocados se classificam direto para as oitavas de final. Do 9º ao 24º colocado, os times entram num playoff pré-oitavas, um mata-mata extra para decidir quem segue vivo. Já do 25º para baixo, acabou eliminados. E aqui tem uma mudança importante. Os times eliminados não vão mais para a Europa League. Caiu na Champions, tá fora de tudo. Sem segunda chance. Bom, aqui começa a pegar fogo de vez. Terminada a fase de liga em janeiro, rolam os playoffs pré-oitavas em fevereiro. São 8 confrontos em jogos de ida e volta, entre os times que ficaram do 9º ao 24º lugar. Esses duelos são definidos por sorteio guiado, de acordo com a posição de cada um. Os vencedores desses confrontos se juntam aos outros 8 que já estavam garantidos, e aí sim, seguimos para as oitavas de final. Daí em diante, a competição segue no formato tradicional: oitavas, quartas, semifinal e final. Sempre em ida e volta, com exceção da final,
que é jogo único em campo neutro. Ou seja, além de mais jogos na primeira fase, agora a Champions ganhou uma fase extra de mata-mata. Mais tensão, mais decisão, mais noite histórica pra gente assistir. E sendo bem sincero, eu curti demais esse novo formato. Primeiro porque ele entrega muito mais confrontos grandes logo de cara. Não tem mais aquele início morno. E a gente já viu isso acontecer na temporada passada. Segundo porque aumenta o peso de cada jogo. São só 8 partidas na primeira fase. Margem de erro menor. Todo ponto conta. E terceiro porque essa fase extra de mata-mata adiciona emoção pura. É jogo que vale temporada inteira. É caos. É absurdo. Do jeito que a Champions pede. Então agora que você já entendeu de vez como funciona o novo formato da Champions League, aproveita essa semana de rodada para assistir com outro olhar, entendendo o impacto de cada jogo na tabela e no caminho até o mata-mata. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com aquele amigo boleiro, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse novo formato. Curtiu ou prefere a Champions antiga? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!